essa candidatura ela não pretende ser uma pré-candidatura de caráter regional, apenas regional. Ela quer, de fato, fazer um debate amplificado, que seja um debate nacional, condizente com a propositura de uma pré-candidatura a deputado federal, mas que faça uma interlocução com o estado inteiro de Santa Catarina. E por isso mesmo que a gente começou esse processo de plenárias regionais, começamos com uma plenária regional no norte de Santa Catarina, tanto na região de Joinville, Jaraguá, como no Planalto Norte, Canoinhas, Mafra. Depois reunimos apoiadores do sul do estado, né, com apoiadores de Tubarão, da Laguna, de Criciúma, lá de Araranguá. Depois uma plenária da grande região oeste, né, que envolve tanto o meio oeste quanto o restante do oeste, com apoiadores de várias cidades. E agora fizemos uma plenária aqui da Grande Florianópolis e agora estamos concluindo esse processo de plenárias com essa plenária da região do Vale. A gente acredita que, terminado esse processo, nós vamos ter uma amplitude de candidatura em torno de 25 a 30 cidades com apoiadores fazendo candidatura. E quem já participou de processos eleitorais sabe que, para uma primeira candidatura, é uma base bastante considerável. E que tem a ver muito com a militância pregressa que eu tenho, que é uma militância que passa pelo movimento sindical, e o movimento sindical a gente sabe que está presente em todas as regiões do Estado, seja o movimento sindical dos servidores públicos ou também dos trabalhadores do setor privado. Então, isso tem uma amplitude bastante importante para a gente, e também dos próprios apoiadores que a gente tem colhido nessa militância, especialmente no trabalho de formação política, que é um trabalho que eu tenho feito há bastante tempo também, né? Não apenas para trabalhadores e dirigentes sindicais, mas também para a juventude, para outros setores sociais. Então, essa é, digamos assim, a nossa base original de construção e o que garante que a gente tem essa capacidade hoje de estar reunindo apoiadores ainda com bastante antecedência, se a gente for considerar que a campanha, né, ela só inicia em 15 de agosto, então o debate, de fato, ainda está frio, especialmente para as candidaturas a deputado, até porque para a candidatura a nível federal, da presidência da República, o debate já está quente há bastante tempo, mas as demais candidaturas a gente sabe que está frio, né? Então a gente tem, mesmo nesse momento ainda frio, conseguir reunir grupos como a gente está conseguindo é bastante importante para a nossa construção. E essa apresentação aqui, então, em primeiro lugar, tem que responder a questão: por que a gente apresenta essa ideia de um tempo de revolução em Santa Catarina e no Brasil? E a gente apresenta isso, em primeiro lugar, porque avaliamos que a última década foi uma década de profundas perdas para a classe trabalhadora e para a juventude. Uma década onde houve, né, ataques sistemáticos à legislação social, à legislação trabalhista, que foram, por sua vez, conquistas históricas dos trabalhadores da juventude. Uma década que viu a taxa de desemprego se ampliar sistematicamente no Brasil, com o desemprego elevado, uma pressão permanente dos trabalhadores desempregados sobre os trabalhadores empregados, o que fez com que a renda dos brasileiros caísse de maneira bastante considerável. Hoje, a nova geração, né, filho daquela geração dos anos 80, 90, 80, 70, não consegue nem ao menos reproduzir as condições de vida dos pais. Por isso mesmo que a nova onda da juventude, primeira coisa, né, ser jovem para além dos 30 anos, uma coisa que antigamente não havia essa possibilidade, essa questão, porque não se tem capacidade de estabelecer vínculos adultos do ponto de vista de estabilidade no mercado de trabalho, capacidade de constituir família, acesso à propriedade imobiliária, coisas que colocam essa nova geração ou permanentemente na casa dos pais, ou vivendo do aluguel, né, tendo que pagar aluguel sistematicamente. E mesmo isso tem crescido de maneira bastante acelerada os preços, em todas as dimensões, seja o preço dos aluguéis, o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis, uma grande disparada disso tudo que faz com que essas perdas, já de uma década dos trabalhadores da juventude, agora cheguem num nível insustentável. E é o que de fato está acontecendo. Saiu o dado recentemente, semana passada, 63% dos brasileiros recebem menos do que o necessário para fechar o mês, nas despesas que tinham há menos de um ano atrás. Ou seja, os trabalhadores e a juventude não conseguem mais fechar o mês. É aquela ideia de que falta salário no final do mês. E, de fato, é a tônica hoje dos brasileiros, especialmente por conta da aceleração inflacionária em cima de uma realidade já muito precarizada. Uma realidade que também está sendo precarizado, e de maneira bastante ativa, os próprios serviços públicos. Então, debater os interesses dos trabalhadores da juventude também é debater o serviço público. Debater o tema da Seguridade Social, que envolve
assistência, previdência, saúde, né? Não numa lógica meramente de atender o drama colocado, mas numa lógica anterior, de garantir, de fato, um sistema de proteção para a classe trabalhadora, que também são conquistas históricas dos trabalhadores. Lembro aqui a primeira legislação previdenciária brasileira, a Lei Eloy Chaves, de 1923, fruto de uma greve dos trabalhadores ferroviários brasileiros, o que vai fazer a primeira caixa de previdência pública brasileira. Então, fruto dos trabalhadores que vem na última década, mas há bastante tempo já, desde que se constituiu isso, que se coloca como neoliberalismo, nos anos 80, 90, vem sendo agredido de maneira sistemática. Debater a educação hoje, onde o Estado de Santa Catarina tem mais de 70% dos professores da rede estadual contratados de forma temporária, os chamados ACTs, né? E isso vem invadindo a rede municipal, e, por conta disso, acabando até mesmo com as carreiras, acabando com qualquer projeção de vida para os professores, que, de fato, tem uma paixão pelo magistério, onde o magistério, as condições objetivas, não garante que isso ganhe realidade. É debater também, né, o tema da maneira como as empresas públicas, o patrimônio público vem sendo liquidado através da privatização, seja do subsolo, seja do meio ambiente, seja daqui do patrimônio já constituído, como o caso da Petrobras, como a recente privatização da Eletrobras, que vai pressionar pela própria privatização da Celesc, né, o avanço do processo de precarização, terceirização e privatização na rede de água e esgoto, na Casan, tudo isso fazer essa discussão, e não no sentido de apenas dizer que tudo está piorando, e que as condições estão piorando, e que o drama social se agrava. Dizer isso, fazer a denúncia, óbvio, mas apontar concretamente que os responsáveis por isso não é uma má gestão, né, mas sim os interesses do grande capital. Não digo nem o pequeno empresário, que esse aí está falindo, porque o processo de centralização de capital, de falência de pequenos e médios negócios no Brasil é gigantesco. Mas os grandes monopólios, esses vêm se apropriando primeiro da decadência das condições de vida da classe trabalhadora, intensificando a jornada de trabalho, nas novas formas de contratação, nas novas formas tecnológicas de emprego da força de trabalho. Então, intensifica a jornada de trabalho, amplia a jornada de trabalho e, ao fazer isso, se apropria de mais riqueza dos trabalhadores e, em segundo lugar, assalta sistematicamente o fundo público, né, onde a vitória, entre mil aspas aqui, da educação privada, que cresce assustadoramente no Brasil, da saúde privada, da previdência privada, não é uma vitória por maior competência ou eficiência do setor privado. É, sim, e sobretudo, pelo assalto ao fundo público, porque esses monopólios da educação, monopólios da saúde, monopólios da previdência, o sistema bancário absorvendo grande parte da previdência, é com base em muita renúncia fiscal, em muita isenção tributária, e muito crédito subsidiado, ou seja, recurso público que vai ser drenado do setor público e direcionado para o setor privado. Então, a nossa perspectiva é apontar que, para resolver isso, apenas colocando concretamente a necessidade da revolução, de mudar tudo que estava aí, tudo que está aí, não de maneira canalha e mentirosa, como falou Bolsonaro em 2018, que na prática não mudou absolutamente nada, né, reforçou e piorou todos esses processos, mas sim mudar tudo que está aí, na verdade, ao fundo, que é, né, efetivamente defender um programa que a gente está constituindo, inclusive, que defenda os interesses dos trabalhadores, os interesses da juventude e combata essas formas de assalto à classe trabalhadora e ao fundo público, que vem sendo a tônica dessa dinâmica do capitalismo contemporâneo, especialmente no caso brasileiro, a partir dos anos 90, né, que se intensificou dramaticamente agora na última década e vide as nossas condições objetivas. Eu acho que todos nós sentimos o que é a pior das condições de vida, das condições de trabalho, nesse último período. E falar disso no Vale do Itajaí é falar, obviamente, imediatamente vem a pergunta, né, como é que eu vou falar de tempo-revolução numa região conservadora, a gente sabe, Blumenau, né, Botuverá, Brusque, eu venho de Xanxerê, então eu também sei que Xanxerê é bastante conservador. Né, mas uma região que pode se falar conservadora, ou o Balneário Camboriú, aí, das marchas, né, das igrejas neopentecostais, reunindo com o Bolsonaro, das motociatas, eu diria que não são regiões conservadoras por si mesmas. Em primeiro lugar, tem setores conservadores, obviamente, setores amplamente conservadores e defensores hoje do bolsonarismo. Setores de pequenos empresários, alguns setores empresariais, até mesmo alguns setores da classe trabalhadora, aquele setor mais lumpenizado, mais precarizado, hoje defende de alguma maneira essa ideia que o Bolsonaro representa.
Porém, né, nessa região, a gente não pode esquecer que uma região, por exemplo, como Brusque, como Blumenau, toda aquela região do Alto Vale, é uma região de profundo processo de industrialização e de bastante tempo. Reúne uma classe operária fortemente organizada. O maior sindicato têxtil da América Latina é da região de Blumenau. Né? Sindicato de metalúrgicos, sindicato de amplos setores da classe trabalhadora, servidores públicos, que estão organizados de alguma maneira. Uma rede que defende o serviço público, que existe também nessas regiões. Né? E que, obviamente, sofreu os impactos do processo de terceirização, da constituição das facções na indústria têxtil. Tudo isso apareceu, mas ainda reúne condições objetivas para fazer esse enfrentamento. Uma classe trabalhadora organizada, um setor da juventude que hoje está dentro da FURB, está dentro dos institutos federais, que se enraizaram pelo restante do Estado, que fizeram ocupações de escola. A gente não pode esquecer que mesmo o Alto Vale, que hoje se diz conservador, fez ocupações de escola há pouco tempo atrás. Ou falar da foz do rio Itajaí, Balneário Camboriú, Itajaí, o que concentra violentamente a riqueza do Brasil, um bolsão de especulação imobiliária como é Balneário Camboriú, que, aliás, está criando uma nova mini Balneário Camboriú ali na região de Itapema, onde a elite, né, brasileira e mundial, que está lucrando bilhões, aplica o seu recurso porque a própria dinâmica da economia está capenga e joga nesses mega edifícios assombrosos que não trazem nada de contribuição, a não ser uma indústria do turismo de péssima qualidade, né, e que tem uma classe trabalhadora também organizada no serviço público, na construção civil, que faz o enfrentamento. Uma cidade como Itajaí, por exemplo, que pela sua característica portuária, concentra uma enormidade da renúncia fiscal que hoje é entregue aos grandes empresários, não para os grandes empresários aplicarem no desenvolvimento nacional ou qualquer coisa semelhante a isso, mas na constituição dos corredores de exportação, né, que produz a dita proteína animal, que é o velho frango, né, e o porco, que daí virou proteína animal para virar commodity de exportação, produz no interior do estado, chega em Itajaí para exportar, e o brasileiro acaba pagando preço internacional para comer o mesmo frango que está sendo produzido aqui. E essa região concentra uma miríade de renúncias fiscais que não é repassada para a população, até porque são cidades que têm uma desigualdade social brutal, gigantesca. Se de um lado é o edifício lá onde mora o Neymar, né, numa cobertura do Neymar, de outro lado, o empobrecimento dessas regiões também é significativo. A violência urbana tem crescido de maneira bastante assustadora nessas regiões. Então, é tratar essas contradições e acessar o quê? Essa rede da classe trabalhadora que já está organizada, seja nos sindicatos, seja nas redes de defesa do serviço público, seja nos centros universitários e de formação nas escolas, na saúde, em tudo isso que reúne uma juventude interessada em mudar o Brasil. Porque se a juventude tem algo importante a gente falar, é que ela majoritariamente hoje já é contrária ao Bolsonaro, todas as pesquisas demonstram isso, e a gente tem que acessar para mostrar para essa juventude o que é a necessidade de ser contrário ao Bolsonaro, não apenas porque Bolsonaro, né, defende as suas ideias nefastas, coisas que a gente de fato tem que combater, mas também pelo programa econômico e social que Bolsonaro representa, que aprofunda tudo isso que eu falei aqui. Então, é fazer esse debate que a gente quer estar colocando nessa pré-candidatura. Colocar esse debate, apresentar um programa que, obviamente, é bastante geral na forma como eu coloquei, mas que, para debater com as pessoas que têm seus interesses concretos, vai chegar na concretude, chegar em qual é o interesse do professor, qual é o interesse do profissional da saúde, do trabalhador organizado, né, da juventude, tudo isso a gente vai estar querendo falar. Então, gente, é disso que se trata a nossa pré-candidatura, né, que a gente apresenta aqui hoje para vocês, e que a gente quer agora, né, concretamente colocar que essa pré-candidatura ela não tem um caráter de ser uma pré-candidatura de massas. Nós não estamos interessados em fazer eventos para centenas, milhares de pessoas. Quer dizer, estamos interessados, estamos, mas a gente tem o grau de senso de realidade de saber que não é isso que está colocado na conjuntura atual. A conjuntura atual é uma conjuntura de ampla desmobilização, inclusive. Mas a gente quer reunir grupos de trabalhadores, de jovens, para poder conversar sobre isso que a gente está apresentando aqui, para poder conversar com os professores e estudantes da rede estadual, da rede municipal aí de Itajaí, Balneário Camboriú, e discutir o que a gente tem para apresentar, para poder conversar com profissionais da saúde, para poder conversar com trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores do ramo têxtil, poder conversar com os mais variados setores e apresentar o que a gente tem defendido na nossa pré-candidatura. Só que para fazer isso, não basta eu abrir uma live de YouTube, até porque as redes sociais hoje,
elas estão completamente minadas, elas estão controladas pelo algoritmo dos grandes monopólios da comunicação. Porque quem achou que nós viveríamos o império da liberdade com o YouTube, com o Facebook, com o Instagram, agora está se defrontando com o fato que, na verdade, o império da liberdade era, na prática, o império do senhor Mark Zuckerberg, o império dos grandes capitalistas do setor da comunicação. E agora o que eles fazem é estreitar ao máximo o alcance das páginas que falam de política para assaltar o fundo eleitoral de 4 bilhões que vai sair a partir de 15 de agosto, né, para que a gente tenha que pagar na rede social. Então não basta fazer uma comunicação de rede social, virar um twitteiro, virar um youtuber. Para falar com a classe trabalhadora, é importante que os apoiadores, nos seus locais de atuação, possam abrir espaço, abrir oportunidades para a gente fazer essa discussão.